Foda-se, pega! Foda-se, pega! Foda-se. Estamos de volta com mais um Foda-se 360, diretamente dos estúdios da Pod 360, que cresce a cada dia. Agora estamos com 68 câmeras nesse estúdio, fora os outros 26 estúdios que tem nesse complexo, não é nem estúdio. Que moral que você tá dando pra Pod aí, Davi? Eles estão pagando meu Nossa salário. casa, né? É, exatamente. Não, e Tico, hoje o programa tá internacional. Respeita o Líbano. É, você tá Só feliz, isso que eu te né? falo. Você tá feliz. Respeita o Líbano. Você não trouxe uma bandeira? Eu ia trazer, mas esqueci. Que pena. Apresenta nome e sobrenome, Davi. Não, hoje a gente tem uma libanesa que eu vou deixar ela se apresentar. É um não, mas eu prazer. lembrei, é o Afá. Isso. Só pelo nome, pelo Prazer sobrenome e não uma dá. honra te receber. Afá, palmas. Bom, o prazer é todo meu de estar aqui com vocês. Obrigada pelo convite. Muito Davi, bom. A gente Tico, que uma agradece. honra estar aqui. Roubamos ela do Morning Show, Davi. Exato. Exato, eu fui sequestrada do Morning Show diretamente pro Foda-se 360. É isso, olha que Ó. chique, chique. E só pra você saber, Davi, no script, ela passou pelo Líbano, Davi. Pelo Líbano. Passei. Quer começar falando Conta, disso? é claro, né? Ah, Conta essa história, por gentileza. É óbvio. Bom, eu tenho 26 anos, né? Pra quem não sabe. Eu já trabalho com política há 10 anos. E eu só entrei nesse mundo político graças ao Líbano. Puta que Então, assim, eu devo muito ao Líbano por isso. A minha família é metade libanesa, metade brasileira com sírio. E meus pais se conheceram no cursinho, aquela história de amor, de jovens que se apaixonaram. E você sabe, né, Tico, que as famílias libanesas são super tradicionais. Então, a minha avó libanesa, aquela, né, casca grossa, viveu guerra a vida inteira, não aceitava qualquer uma pro meu pai casar. E aí, mesmo assim, os meus pais casaram, quiseram casar, levaram esse romance adiante. E eu nasci desse romance. Meu avô escolheu o meu nome, meu avô libanês, óbvio. Escolheu o Afá, que significa prosperidade. Ó, E aí, por conta disso, minha avó não queria que eu crescesse no Brasil, porque ela não queria que eu tivesse a cultura brasileira enraizada, aquela coisa toda da família tradicional. E ela me levou para o Líbano com ela. Então, eu passei um período da minha vida no Líbano, aprendi a falar árabe, aprendi sobre costumes, aprendi sobre religião, sobre tudo. Então, eu cresci com essa cultura libanesa muito enraizada em mim. Quando eu voltei para cá, pro Brasil, era tudo muito diferente para mim. Para vocês terem ideia, na escola eu não sabia pronunciar o P e o V, porque não existe no árabe. Então eu falava com aquele sotaque bem de árabe mesmo, bem forte. E eu sofria bullying, né, por isso. Então, por exemplo, porta, eu não sabia falar porta, eu falava borda. E aí todo mundo... Zoado. Daí que veio o primo. Todo mundo Exato. dava risada. E aí, por conta disso, de eu ter esse choque cultural muito, muito forte mesmo, eu comecei a fazer trabalho voluntário com pessoas em situação de rua. Porque eu me sentia abandonada, né? Porque eu não pertencia nem ao Líbano e nem ao Brasil em um certo ponto da minha vida. Então, eu comecei a fazer esses trabalhos voluntários aos 13 anos de idade. Essas pessoas estão em uma situação muito pior que a minha, né? Não tem nem como eu fazer uma comparação. E aí eu falei, bom, é isso que eu quero salvar o mundo, né? Porque já falava inglês um pouquinho, eu comecei a aprender espanhol, árabe. E eu tinha aquela ideia de jovem que ia salvar o mundo através da ONU. Aquela coisa que te ensinam, que Legal é tudo uma demais. baboseira hoje. E aí foi por isso que eu entrei no mundo político. Cara, e é difícil, né, Davi? A gente vê essas histórias políticas de jovem, sim. De mulher, que acho que tem muito menos esse movimento e que é legal demais. E a gente tava dando uma estudada aqui, e aí foi esse caminho para você começar a ingressar na Sim. parte política, né? Para mim foi um caminho muito mais de história mesmo, do que eu vivenciei na pele, do que qualquer outra coisa, né? Porque a gente tá muito acostumado com político que vem aqui e fala assim, a educação mudou minha vida. Eu nasci numa família super pobre e agora quero resolver os problemas da minha comunidade e a educação que mudou e eu tô resolvendo tudo agora. E aí chega lá, a pessoa não é engajada, nem com a comunidade que ela cresceu.
a pessoa vive em uma realidade totalmente distinta e não tá indo a fundo, né? Entender quais são os problemas aqui no Brasil. Então, eu sempre falo que a minha história não tem nada a ver com essa historinha tradicional que o político conta. A minha é totalmente porque eu tinha essa coisa cultural mesmo na minha família e eu queria usar esse poder de alguma forma. Então, por isso que eu passei, o meu primeiro emprego, inclusive, foi no consulado do Líbano. Queria agradecer ao consulado, que me pagava um pão sírio por semana. Esse foi o meu primeiro salário. Sensacional. Muito Meu bom. primeiro salário foi esse, um pão sírio por semana. Depois eu passei pelo Itamaraty, fui trabalhar no escritório de representação do Itamaraty aqui Você em fez São relações Paulo. internacionais, né? Relações internacionais, E aí, depois fui para a Prefeitura de São Paulo, depois governo do Estado, nas gestões do Dória, né? Acelera. Foi muito bom o aprendizado de estar lá e de entender. E aí, uma loucura, eu resolvi sair candidata a vereadora em 2020, no meio do caos de uma pandemia, no partido mais errado que eu poderia ter escolhido para sair. Qual eu que fui era? candidata. Eu era do Partido Novo. O bom é que com essa pouca idade, dá tempo de errar, corrigir, porque tem muita coisa pela frente, né? Uhum. Total. Isso é a parte boa. Queria só interromper um assunto aleatório aqui. Todo mundo faz essa piada comigo, que eu sou do Ceará, agora eu vou fazer com vocês. Vocês dois são família do Líbano, vocês não se conhecem de lá, não? Por que você fazem isso com você no Olha, Ceará? capaz, viu? Que? Quando eu chego, eu falo, sou de Fortaleza, eu falo, você conhece o João? Aí eu falo, fala, não, lá, o primo da Antônia, da praia. Mas no Líbano, todo mundo, se a gente Todo mundo pegar é primo. a árvore, em algum momento vai A aparecer ali, gente é se isso. encontrou. Eu No só queria Líbano. devolver a piada, mas tudo bem, já devolvi. E você falou do Mas você Dória. sabe que o Líbano é um ovo, né? É? O Não Líbano sabia. é um país Tem mais minúsculo. descendente de libanês no Brasil do que gente que no no Líbano. Líbano. Você me falou já te disso. falei isso. É bizarro, é É. bizarro. Eu espalhei isso pra todo mundo e pouca gente acredita. Mas verdade. você falou do Dória e falou, putz, foi muito intenso, né? Como que é trabalhar com João Dória? O Dória, assim, eu não posso falar que trabalhar com ele foi ruim. Não foi ruim, eu aprendi muito com ele. Eu aprendi o que era acordar às 5 da manhã, arregaçar as mangas e fazer acontecer. Isso, assim, eu devo ao Dória porque ele é um cara que é trabalho, né? O segundo nome do Dória é trabalho. E isso eu não posso negar. Apesar dele ter errado muito politicamente, né? Ele errou muito, pisou na bola, quis avançar numa eleição à presidência antes do tempo mesmo, que foi o que ele fez. Mas, assim, em relação a trabalho, eu aprendi muito. E foi nessa gestão que eu comecei a entender, né? Porque até então, o que eu sempre falo, na escola a gente aprende muito que o Estado vai vir resolver todos os nossos problemas. E que quanto mais um Estado grande, melhor. E é o que a gente vê, né? Com o FHC, Lula, enfim. A gente vê essa coisa, não, a gente precisa de mais dinheiro para o Estado, a gente precisa colocar mais dinheiro nisso, porque o Estado ele vai salvar. E na gestão Dória eu aprendi que não. Eu aprendi que a iniciativa privada ia resolver muito mais coisas do que o próprio Estado. E como que a gente trabalhava Estado e iniciativa privada juntos. Então isso eu devo a ele, sim. Foi isso que me abriu ao liberalismo, sabe? João Trabalhador. João trabalhando. Você Galera. falou da escola. Você acha que deveria ter matérias ou deveria ter movimentos nas escolas com mais enfoque em política para que as crianças, desde lá de trás, independente da idade, assim, é uma discussão longa, mas que já deveria ter esse movimento desde a escola? Com certeza, mas em relação à política, a gente já tem um movimento muito forte dentro das escolas brasileiras, só que a gente ensina a política só de um viés. Então, o que eu sinto é que a nossa educação hoje, quando a gente se trata de política em escola, é uma educação totalmente enviesada. Perfeito. Esse é o meu ponto de vista, né? A gente vê os jovens, não é à toa que no Brasil a gente vê jovens que estão muito mais à esquerda do que à direita. É porque é o que ensinam isso. Te ensinam que, o Estado ele vai vir resolver todos os seus problemas. Você tem que estar aí e apoiar esse cara, porque ele fala bonito, porque ele tem um discurso bom, um discurso fino. E é isso. Então, eu acho que hoje, infelizmente, a nossa educação, ela ensina o jovem a ter uma só visão
visão política. E, de outro lado, a gente não sai da escola entendendo como é que funcionam os bancos, como é que funciona o mercado financeiro, como é que funciona a iniciativa privada. A gente não dá essa visão de que você pode sim empreender, de que você não precisa ser um concursado, entende? Então, eu acho que isso a gente peca muito ainda em educação aqui. Mas sai sabendo a fórmula de Bhaskara. E depois esquece quanto é o PI. Exato, o PI. Que a gente não 3,14. usa pra nada. Exato. Olha, eu tinha esquecido até. Não sei por que eu lembrei. Aleatório totalmente. Pitágoras, né? Então, a gente não teorema usa. de Pitágoras. A gente não usa Bizarro. depois em nada, Vocês estão entendeu? falando do quê mesmo? Não, mas e tipo, tem umas coisas básicas, né? Se a gente for pegar nos Estados Unidos, porra, os caras. Não que eu fosse participar da minha escola, porque eu não iria, mas os caras têm, tipo, sei lá, desafio de debate, sabe? Pô, isso demais. tipo, eleva muito pra qualquer qualquer trabalho que você for ter no futuro, tipo, você saber argumentar, você saber conversar com outras pessoas, né? E aqui a gente, sei lá, indiferente de qual partido, mas, pô, essas coisas simples que a gente poderia ter aqui, a gente não tem. Eu estudei em uma escola muito boa, particular em São Paulo. Então, assim, eu tive uma base boa, entre aspas, e eu uso entre aspas porque você sai da escola sabendo o que esses professores querem que você saiba. E se você tem uma outra visão, você acaba entrando em um conflito em sala de aula e aí te jogam já num campo de que, olha, é fascista, é direitista, né? Aquela coisa toda. Então, assim, eu acho que a gente ainda é muito pobre em um debate realmente político, onde há essa divergência de ideias, sabe? E eu senti muito isso na escola. E na universidade, então, nem te conto, que eu fui convidada a me retirar da minha, né? Sensacional. Pessoas do Líbano não vêm pra passear no mundo. Não Não. vem. Não vêm pra passear Não. no mundo. Pura Não. explosão. É pura explosão. Desculpa, é que a Com gente faz essa piada certeza. com Não, mas é verdade. É verdade. E, cara, e aí você foi candidata a vereadora. Putz, se eu fiz as contas, você falou a sua idade, então não tem problema eu repetir isso. 23, é isso? 23 anos. Eu sou 23 ruim de aninhos. matemática, mas deve ter sido isso. Como que é? Tipo, beleza, como é uma candidatura a vereadora? Quantas horas você dormia por dia? Como era o dia a dia? Comeu o pastel? Olha, Antes disso, como foi o clique? Eu vou me candidatar. eu estava no governo do estado trabalhando e eu trabalhava com um secretário que era muito próximo ao Dória, inclusive. E ele queria ser prefeito em São Paulo. E ele saiu pelo Novo como prefeito. Eu não sei se vocês acompanharam ou não, mas foi uma chapa muito conturbada, porque o dono seu do Amoedo. partido, o Amoedo, Seu Amoedo deu um... que tiveram que tirar ele fora agora, pra você ter noção do quanto esse cara causa um estrago, começou a implicar com a candidatura dele. Eu acabei indo compondo a chapa dele, que precisavam de mulheres e tudo mais, e era uma vontade que eu já tinha. Só que hoje, assim, se me falar, você quer sair a vereadora? Cara, é a eleição mais difícil que tem. Porque você concorre por metro quadrado. Então, assim, é uma guerra absurda. Os vereadores que a gente tem hoje estão na Câmara desde 97, o ano que eu nasci. Então, assim, os caras estão lá há 26 anos como vereador. Então, é muito difícil você lutar contra essa máquina, Vai sabe? vir alguém, essa mina novinha aí, tirar meu conforto aqui. Mas não vai mesmo, entendeu? Não vai mesmo. Tanto é que a minha eleição, assim, eu tive que abrir uns 4 boletins de ocorrência durante a eleição. Foi um cara até meu escritório com uma faca. Eu recebi ameaça de morte. Eu fui praticamente expulsa da minha universidade, né? Eu estudava na PUC, fazia relações internacionais na PUC. A PUC é uma faculdade totalmente de esquerda. É assim, totalmente. E isso eu posso falar. A PUC é muito enviesada à esquerda. Eu lembro que os professores, eles deixavam a gente burlar a aula para ir assistir uma palestra do Boulos, para ir assistir palestra do Haddad. Então, assim, hoje não vamos ter aula porque vamos ir num comício do PSOL, PT. E aí, quando eu resolvi sair a candidata, eu estava muito mais próxima à direita, liberalismo, enfim. E eu fui ter uma reunião com o Bolsonaro em Brasília, porque eu queria aprovar um projeto de desenvolvimento econômico aqui em São Paulo, que ia ser o carro-chefe da minha campanha. E eu fui ter essa reunião com ele. Ele super me atendeu, tirei uma foto com ele
e postei nas redes, né? Falei, obrigado pela reunião e tal. Que bom, né, que estamos abrindo esse diálogo. E aí foi o suficiente para a galera da PUC, num grupo com 50 pessoas, me ameaçando de morte, falando para eu não aparecer na PUC, que eles iam arrebentar minha cara até todos os meus dentes caírem. Mandaram o meu endereço, mandaram foto da minha mãe, do meu irmão. E aí essa é a turma do amor, né? E aí eu tive que ir para outra faculdade. O foda que a gente vive no Brasil, independente de partido ou não, e obviamente isso que esse relato está falando virou uma loucura, né? Antes a gente via esses absurdos quando tinha aqueles guerra de torcida uniformizada, que você via umas cenas bizarras e tal, e isso direcionou muito para a política. Então, realmente virou um assunto muito delicado. O que a gente ouviu de gente falando que saiu de grupo de família, Sim. de que brigou em casa, que ia no bar, entrava o assunto de política, virava briga. De novo, independente do lado. Era uma guerra que virou uma coisa que está quase que insustentável, né? Insustentável. E eu queria entender como é para mulher isso. Porque é legal uma pessoa jovem entrar na política, é legal uma mulher entrar na política que vem querendo ter movimentos de mudança e tal, mas deve ser muito mais difícil, né? É difícil. Com certeza, é muito difícil. Eu vejo muito esse movimento de mais mulheres na política. Eu vejo muitas Que legal políticas isso. fazendo esse movimento, que eu super apoio, desde que a mulher tenha vontade de assumir isso. Hoje, no Brasil, a gente tem uma cota que obriga os partidos a colocarem essas mulheres. Mas o que acontece? Coloca um monte de mulher laranja, que acaba a eleição, tem um total de 0 votos, Puta que pariu. porque o partido ele recebe mais dinheiro se ele tem uma chapa com mais mulheres. Então, assim, é um movimento que me preocupa, porque você pega as deputadas hoje que apoiam isso e que são eleitas, são as que usam disso a seu favor. Por quê? Pega um exemplo de uma deputada federal que tem uma chapa e ela precisa formar aquela chapa dela. Ela aproveita que tem cota, que tem dinheiro, começa a chamar um monte de mulher, né, fazendo a sonsa, Perfeito. de que, olha, vem aqui comigo, porque eu vou te eleger a estadual e porque eu te quero, né, eu quero você aqui sendo uma voz como mulher e blá, blá, blá. Só que é tudo uma balela. Por quê? Ela só tá aproveitando que vai ter mais dinheiro para aquela mulher pra pôr a cara dela e da amiguinha dela e No fazer final, mais o dinheiro votos, vem assim. pra ela. E no final, a nossa representação na Câmara ainda é mínima. É baixíssima. Hoje, na Câmara, a gente só tem 17% de mulheres ali. Perfeito. Ou seja, não é nada. Então, assim, eu sou super a favor que se tenha mais mulheres, desde que essas mulheres realmente queiram sair e lutar. Fazer alguma coisa. Exato. E foi o meu caso, assim. Eu tô nessa porque eu realmente quero estar nessa. E se outra menina ou mulher se inspirar em mim, ótimo, que bom. Vamos somar juntas. Perfeito. Mas eu não vou somar com ninguém só porque eu quero usar o dinheiro que ela tem de fundão eleitoral. Porque é muito injusto isso e acontece muito aqui. Sacou, Davi? Entendi. Você acha que o número de partidos no Brasil, em relação, por exemplo, aos Estados Unidos, como que você vê isso? Você acha que é mais coisas parecidas com essa que você está falando? O que você imagina? Eu acho que o Brasil, ele tem os partidos de esquerda, extrema esquerda, tem os partidos de direita e tem os partidos de centro. O problema é que os partidos de centro compõem uma força muito maior do que qualquer outra coisa. E eles ficam dançando conforme a música, né? E o que eu vejo, nos Estados Unidos, a gente tem os democratas e os liberais. Então, se você apoia a esquerda, a extrema esquerda e qualquer coisa, você vai pros liberais, né? Que são os democratas. E se você é mais de direita, apoia uma outra tipo de visão, você vai pros republicanos. Então, eu acho que essa divisão, ela facilita muito mais as coisas do que a nossa. Porque a nossa, hoje, por exemplo, a gente tem uma esquerda muito bem organizada aqui. Eles sabem se unir, eles sabem unir em prol de um líder, como o Lula, que está há 20 anos como a liderança da esquerda, não tem espaço para outra. Não adianta vir Ciro,
Marina, Simone Tebet, não tem espaço para outra, porque a esquerda se organizou através do Lula, que tem um partido muito, muito consolidado. Já a direita, ela não tem um partido hoje. Hoje a gente não tem um partido onde consigam acolher as pessoas de direita. Por quê? É uma zona. É uma zona. E alguns candidatos acabam indo para aqueles partidos onde ele vai ter mais vantagem de receber mais dinheiro, ou que ele vai ser eleito porque tem uma figura muito forte que puxa outros votos e outras pessoas. Então, acho assim, eu sou super favorável a gente ter uma reforma de partidos aqui e as pessoas, de fato, começarem a se organizar. Né? O problema é que os caciques dos partidos não querem abrir mão Nunca do vão que deixar. eles têm hoje. Então é muito, muito difícil. Hoje eu não me vejo em um partido aqui no Brasil. Esse negócio de puxar voto é outra coisa muito bizarra que tem no Brasil, né? Tipo, sei lá, às vezes o cara... Tiririca. Tipo... E vários Pior outros. que tá, não fica. Mas assim, tipo, às vezes o cara nem teve maioria e entra como em algum cargo público, né? Tipo, sei lá. Não teve. Não sei qual o sentido disso. Ele teve menos voto que um outro candidato, mas ele entra porque o cara que tá ali na frente puxou voto pra ele. Então, a gente coloca um monte de gente ali que não representa a gente, que não luta, né, pelo que tem que lutar, e fica ali colocando assessor, às vezes até beneficiando uma outra figura que não seja ele. Então, assim, acho que a gente tinha que ter uma reforma política muito forte aqui no Brasil. Só que não adianta cobrar isso do governo. Essa reforma ela tem que partir de nós. Seres comuns na nossa vida, dia a dia. Primeiro, não votar em um cara que tá lá, sei lá quantos anos, ocupando o mesmo espaço. E a gente cobrar, né? Porque a gente cobra muito só o governo e às vezes a gente não cobra os partidos políticos que hoje têm uma força, assim, aqui. E a gente também não cobra muito, por exemplo, deputados, vereadores e senadores, se a gente for parar pra pensar, né? Muita gente fala, presidente, mas, putz, tem uma série de outros poderes ali que tem muito poder. Ficou meio repetido, mas é isso. Não, mas dá pra entender. Que tem muito poder e, cara, a gente não vê, tipo, alguém puto com um deputado ou com um senador tão diretamente quanto a gente vê com o presidente, né? Não vê, mas, por exemplo, hoje a gente tem um presidente no Brasil, que é o presidente Lula, que é um cara muito centralizador. Então, ele consegue articular ali com a base dele e os deputados dele até de fazer o que ele bem entender. Porque ele tem esse perfil mais centralizador mesmo, sabe? Tipo, hoje a gente não sabe quem são os ministros do Lula. No governo passado, com o Bolsonaro, a gente sabia quem era Paulo Guedes, quem era o Tarcísio, quem era a Tereza Cristina, porque ele dava mais espaço para essas pessoas falarem. Então, a gente podia cobrar desses caras. Hoje, a gente vê um presidente muito centralizador, então fica difícil, às vezes, a gente cobrar outras pessoas. A gente tem que cobrar ele e o partido dele e a base que ele tem na Câmara. Mas isso é real. Por exemplo, aqui em São Paulo, a gente nunca cobra um vereador. Tem um buraco na rua, um sinal que não funciona. A gente, sei lá, reclama, o sinal não pega, o prefeito, nananã. Mas quem fiscaliza isso é o vereador hoje. E aí a gente não vai lá na Câmara cobrar, falar, reclamar. A gente não faz isso. Jamais. O brasileiro não tem esse costume, né? E hoje tá muito mais fácil cobrar o cara. Porque Total. a gente tem Facebook, Instagram, Twitter, tudo. Então é muito mais fácil a gente cobrar. Bizarro para não Aí pensar. você sai desse movimento na pandemia de eleição e tal. Louca, né? Louca. Fazer uma campanha no meio de uma pandemia, loucura total. Só como curiosidade, você vê campanha muito na rua. Nessa época, como que era a estratégia? Eu fui pra rua. Você foi? Eu fui. Acho que liberaram, né? 100%. Liberaram? Eu não lembro. Mas antes da campanha, antes de eu iniciar a campanha, eu sempre fiz trabalhos em comunidade, né? Então, eu sempre fui em favela, porque eu moro na Zona Norte, em São Paulo. E a Zona Norte, em São Paulo, é um local que a gente tem um bairro, que é Santana, que tá ótimo o bairro e tal, tem prédio, tem casa legal. Mas em volta, a gente tem muita favela. Então, assim, a gente tem córrego a céu aberto.
E eu tô falando de locais, assim, que estão a 10 minutos da minha casa. Então, eu sempre fiz esse trabalho de ir até esses locais e tentar ajudar, arrecadar dinheiro, arrecadar doação. E quando chegou o coronavírus, ficou todo mundo naquele desespero de tranca tudo, fecha Sim, tudo. sim. E os líderes dessas comunidades me mandando mensagem em vídeo Desesperados. que a galera não tinha o que comer. Não tinha arroz, não tinha nada. Então, antes disso, eu comecei esse movimento. Eu arrecadei sozinha quase 10 mil cestas básicas, com amigos, empresários e tal. E comecei a levar nesses locais, porque a galera tava morrendo de fome. A gente via crianças fazendo uma refeição por dia. Então, eu comecei a fazer esse movimento. Depois que a minha campanha ela começou mais séria, eu não podia mais, porque isso pode Parecer compra de voto. configurar como Claro. compra de voto. E nunca foi a minha intenção, Claro, porque os claro. meus votos eles nem vinham dali. Eles vinham de outros locais. É aquele público sapatênis. Então, os votos vinham desse público sapatênis. Mas eu fui pra rua, panfletei, falei com a pessoa olhando olho no olho e fiz normal. Só que foi muito difícil, porque eu recebi crítica pra caramba por causa disso. Mas hoje em dia também, qualquer coisa que você fizer, tem gente que vai criticar, tem gente que não Exato. vai. É, Então, mas hoje foda-se. saiu recentemente um estudo falando que o coronavírus foi criado em laboratório e que a máscara foi ineficiente. Mas calma, que até o carnaval tinha que usar pra ir daqui pra Bahia ou daqui pro Rio e depois tá com 5 milhões de pessoas na rua. Então, é uma coerência absurda isso. Não, exato. Então, eu nunca entendi isso do Brasil. Era o único país que estava exigindo máscara em avião. Inacreditável. Não, o único país exigindo isso. Eu fui no carnaval, a gente foi pra Bahia, e aí quando você chegava ali em Congonhas, você subia a escada rolante e ia entrar, tinha uns 15 ambulantes dentro do aeroporto, vendendo, porque você não tem mais máscara como a gente tinha antes. Sim. E ali 15 ambulantes vendendo, e a farmácia, a cada 10 pessoas que saíam da farmácia, 9 eram com máscara. É. Total. Tem muita gente ganhando dinheiro. Total. Né? Tem muita gente ganhando dinheiro. Muita gente ganhando dinheiro com máscara. E com vacina agora também, né? Porque jogaram tudo na conta do governo anterior, mas o Lula não para de comprar vacina. Tá comprando tanta vacina pra quem? Ô, Afá, daí passou esse movimento aí de eleição e tudo mais, e você chega numa emissora com uma representatividade muito grande para falar sobre política. Como é que foi essa mudança? Quem te trouxe? Existe um briefing para falar? Conta um pouco da sua atuação no Morning Show, na Jovem Pan, nos programas. Como é isso? Sim. Eu sempre amei falar, né? Eu falo pra caramba, como vocês perceberam, eu falo muito. Tem gente até em casa que o meu irmão às vezes fala pra mim, Afá, para de falar 1 minuto, eu A minha preciso casa é de 1 assim minuto também. de silêncio. A gente fala também, Pareta, para de falar um pouco. Mas é porque Coitado da eu Areta. gosto de falar, né? Eu gosto de me comunicar. E eu sempre usei o meu Instagram, principalmente, como uma ferramenta para me comunicar com outras pessoas. Porque eu vejo que a gente está muito, muito distante de, às vezes, entender política. Porque a galera usa termo difícil mesmo, que é pro pessoal não entender nada que tá acontecendo. Então, a galera não sabe o que é uma CPI, não sabe o que um senador faz, não entende muito o trabalho. Então, eu comecei a fazer esse movimento nas minhas redes de levar essa informação mesmo. Uma política didática. E sempre que eu fiz isso, tinha algumas pessoas que me seguiam e que falavam de mim, que eu deveria ir para essa área como comentarista política. Acabei recebendo o convite para ir para o Morning Show, né, com o Paulo Matias. E tava lá como comentarista, acabei participando do Pânico também, porque é muito difícil, às vezes, você ver uma pessoa com o meu perfil que fale sobre política, né? Porque quando a pessoa vê o meu perfil, ela espera que eu fale, sei lá, de moda, o meu cabelo, a cor da minha unha. E eu nunca fui essa pessoa, assim. Eu sempre fui muito vaidosa, mas eu nunca fui essa pessoa de ficar me importando com o assunto de blogueira, sabe? O sapato que eu tô usando, a roupa que eu vou colocar. Eu nunca fui. E eu sempre falei de pauta que às vezes machuca um pouco, né? Porque eu gosto de entrar em pauta difícil. Cutuca. Que cutuca muito. E eu passei por isso recentemente.
na Jovem Pan. Então eu tô num. Sabe quando você tá num namoro e você dá um tempo? Eu tô nesse tempo agora, porque a gente tá um pouco proibido de falar algumas verdades nesse governo, né? Que fala em nome de democracia, mas censura muita gente por aí. Então eu estou um pouquinho censurada no momento. Tá na geladeira. Tô na geladeira. Sensacional. Tô na geladeira, eu tenho que tomar cuidado com o que eu falo agora, porque. O Tico vai te censurar daqui a pouco. Deve ser difícil. Não, deve ser difícil você estar num programa, por exemplo, aqui no É ao Foda-se. vivo. Por exemplo, aqui no Foda-se. Você quer xingar o Davi, você falou que ele Pode é xingar. judeu. Você falou, Davi, você é judeu. Qualquer coisa que você falar, ele não vai se ofender. Aqui você pode falar o que você quiser. Não Pode sou falar judeu. palavrão, pode reclamar, pode falar o bem, pode falar mal, pode falar o que você quiser. Mas ao vivo, num lugar. A Jovem Pan parece perto da nossa audiência, né, Davi? Mais ou menos. Estão crescendo agora. Não, Tô a Jovem crescendo. Pan, ela tá batendo a Globo, às vezes, entendeu? A gente tá chegando na Globo, a gente chega na CNN. Tem um público muito grande que acompanha a Mas Jovem Pan. é meio relativo, né? Como assim bate a Globo? É audiência. Às vezes, quando a gente tá tem um programa na Globo News e um programa na Jovem Pan, às vezes a gente bate em audiência eles. Então, Entendi. a gente alcança ou mais ou o mesmo público que eles. Somando YouTube e Não, às vezes só TV ou só TV? TV. Mas quando a gente soma TV, YouTube, rádio, assim, é um impacto muito grande. A Jovem Pan é a que mais cresce hoje, né? Então, Falando da rádio, eu tenho uma amiga lá na Jovem Pan, Marcela, e ela me falou, ela conta um pouco sobre a parte comercial, ela tá lá no comercial, e ela fala de alguns movimentos que às vezes tem pela Jovem Pan esse movimento de algumas marcas ficarem com medo de apoiarem uma emissora ou uma rádio, não sei o que e tal. Isso é uma conversa, isso é um debate, uma discussão que desde a época da eleição isso não para. Como que será que é o pensamento de quem está assinando a mídia e tudo mais por essa discussão política que está muito forte? Putz, se eu apoio aqui, parece que eu sou de um lado, se eu apoio ali, parece que eu sou de outro. Isso está acontecendo muito? acontece. E é uma coisa que a gente tem que lembrar, que essa discussão não parte do povo. Essa discussão partiu de um político super forte, que é o caso do Lula e PT, e partiu do judiciário brasileiro. Então, o que é muito mais grave. Quando a gente fala o judiciário fazendo ataques a uma imprensa, é porque tá muito grave, né? Porque a imprensa não tá falando o que eles querem que a Jovem Pan fale, por exemplo. Hoje, se a gente fizer uma análise dos nossos veículos de comunicação, são pouquíssimos que abrem espaço para quem tem um outro viés político. Porque se você pegar os tradicionais, né? Globo, Estadão, Folha, CNN, os caras estão ali recebendo uma cartilha e estão falando o que o governo quer que você fale. Se você pega outros, né, Antagonista, Oeste, a Revista Oeste, Jovem Pan, que traz uma outra visão, já é motivo para atacarem os caras, falarem que eles são fascistas, antidemocráticos, né? E que é um absurdo, e a gente consegue ver o quanto o brasileiro tá doente com isso. Porque, não, se você falar outra coisa aqui, a gente vai te mandar uma multa. Se você falar o que não agrada os meus ouvidos, a gente vai te mandar alguma coisa, uma represália. Então, isso é muito grave. Ficou difícil, né? Você debater opiniões. E a gente cada um vê, com a sua. e a gente vê o quanto a nossa democracia, por ser uma democracia muito recente, com pouco mais de 30 anos, e desses 30 anos a gente tem que lembrar que o PT governou 14, é uma democracia que está engatinhando ainda e que a gente não respeita quando uma pessoa vem com uma outra visão, com uma outra opinião. Então, assim, não pode falar mal do Lula. Eu vou te falar, nesses últimos tempos aí, eu preferi não falar de política, porque todo discurso, toda opinião virava uma merda. Mas vamos falar de outra coisa. Fafá, se você pudesse criar aí, nos próximos 10, 15 anos, uma carreira para você política,
15, 20, sei lá qual o tempo que você quer. Se fosse o teu desejo fosse acontecer, você queria um cargo, você queria movimentar, você queria um partido. Conta um pouco dos seus, sei lá, enxergando 20 anos para frente, se acontecesse o que você quer. Sim, eu acho que o primeiro de tudo é a gente conseguir ter uma organização de pessoas que têm uma visão parecida com a minha e com outras pessoas que eu converso. Então, pessoa que é mais à direita, pessoa que é mais liberal, eu tenho um sonho de que a gente consiga construir um movimento que agregue mais gente. Porque hoje uma pessoa que tem essa vontade, que quer expor essa opinião, não tem para onde correr. Perfeito. Hoje a nossa direita tá sem mãe e sem pai. Não tem. Eles não têm um movimento que eles consigam ir até lá e organizar palestras, organizar grupos, sabe? Se ajudar. Então, eu tenho essa vontade. Acredito que até esse ano a gente consiga aí resgatar algum movimento ou fazer alguma articulação em torno disso. Só que o meu sonho de vida, e que eu sempre falo nas minhas redes, é ser prefeita de São Paulo. Então, Legal, o gostei. meu sonho de vida, por que prefeita? A gente sabe que as prefeituras são as casas públicas que mais apagam incêndio. E como eu tenho sangue libanês, eu adoro uma treta. Eu amo treta. Eu gosto de treta, eu gosto de confusão, eu gosto de pancadaria. E quando a gente vai pro governo do estado, por exemplo, né? Um governador, ele tem uma postura mais assim, de diálogo, uma postura quase que diplomática. Assim como presidentes e senadores. Eu quero colocar a mão na massa. E onde eu consigo colocar a mão na massa é pela prefeitura. Então eu tenho um sonho de ser prefeita, sim. E na minha gestão, os vereadores que Na se minha cuidem. gestão. Na Gostei. minha futura gestão, os vereadores que se cuidem, porque eles vão trabalhar. Vão Eu não sei quem é o trabalhar. prefeito de São Paulo hoje. Você É sabe? sério? É o Ricardo Não sei. Nunes. Ele é o Quem- vice do Bruno Covas. Quem é o prefeito de Fortaleza? Então, tava na dúvida. Eu sei o governador, que foi. Ah, é o Sarto, prefeito de Fortaleza, e o entendi. governador é o Mano. Entendi. Mano? É o Mano. É o Mano? Ah, que legal. É o Mano de Freitas, se eu não me engano. Uhum. Acho que foi eleito agora. Esteve Acho que é eleição isso. governador. Mas então, nos próximos anos, teremos uma Sim. libanesa no cargo de comando. prefeita de São Paulo. Mais uma, né? Mais Porque uma. já teve Maluf, Kassab, Haddad. Todo mundo é Verdade. libanês. Verdade. Vocês estão dominando. A gente tá dominando a Tô política dominando. brasileira. Não, mas calma lá, que é só homem também libanês. Você vai ser a primeira mulher. Você é a primeira mulher prefeita Tá de São fechado. Paulo. Mas tem um movimento em todas as áreas feminino e que eu acho que é sensacional, sem ser as pessoas que vão só para ter o nominho lá. Que tem esse feminismo barato Exato. que, pelo amor de Deus, né? Que Exato. mais prejudica a gente do que ajuda. O Tico prevê. Ele Oh, prevê. não aguento mais esses movimentos feministas, né? Porque você pega, por exemplo, né? Vocês me fizeram a pergunta, como é ser uma mulher política e tal? Cara, mulher não apoia mulher. Não adianta. Quase não tem mulher na minha rede. Ó, Eu tento fazer esse movimento, mas quase não tem mulher. a gente teve aqui a doutora Thaís, e aí a gente falou um pouco sobre aquele caso que a Madonna apareceu. A doutora Thaís é uma dermatologista, influenciadora, Thaís Campbell. empresária. Foi muito legal o programa. E aí abordou a história da Madonna e ela falou, é engraçado que a maioria das críticas e de todo o entorno daquela situação com o rosto da Madonna e com tudo mais, foi mulher criticando mulher, né? É mulher criticando mulher. Por quê? Porque é aquela coisa, né? Usa aquele discursinho pra fora de que vamos nos unir, nos apoiar. Só que a primeira a te jogar uma pedra é uma mulher. Assim, quantas críticas eu não recebi por causa... Quando eu tava em campanha mesmo, tá? Pelo próprio Novo, inclusive, vieram falar que eu não podia usar o cabelo como eu usava. Porque eu Mas o tava que muito tem a ver? arrumado. O Tava que tem a muito ver o arrumado. cabelo? Que eu vivia com as unhas feitas. Como se isso fosse uma Mostrar coisa trabalho. negativa. Reclamavam da minha roupa. Até hoje eu recebo umas coisas, sabe? Então, eu fico olhando isso e eu não entendo. Eu falo, caramba, então o meu jeito de me arrumar, de me vestir, de me portar incomoda outra mulher? A pessoa nem ouviu o seu discurso para saber o que você vai falar. Mas Nem quer ouvir. E quando escuta, às vezes vem com 1000 pedras, né? Porque eu
não me considero feminista e nem quero ser. Não pretendo Sim. fazer parte disso, porque eu acho que se eu lutar pelas mulheres, eu não preciso estar dentro de um movimento puramente político e ideológico. O feminismo hoje é um autoritarismo sobre as mulheres. E quando uma mulher ela se diz que não é disso, nossa senhora, só falta irem até a minha casa e me matar. É uma loucura, sabe? E aí eu queria mostrar que não é porque eu sou uma mulher de direita que eu não respeito mulheres ou que eu não quero mais mulheres me acompanhando. Eu só não quero mulheres que têm que se submeter a uma agenda cultural ideológica. E o feminismo faz muito isso. E te divide muito ali dentro, sabe? Então eu não me vejo nesse meio, assim. Eu acho Perfeito. Boa. uma hipocrisia, uma loucura, às vezes. Tico, estamos chegando nos finalmente. A gente vai ter que ter algumas sequências de Sim. acordo com nossa prefeita. Prefeitura, ela né? volta, com certeza. Gente, calma, mas prefeito é uma coisa assim, já 10, 15 anos. Tá Não. tudo bem, mas Porque O constrói Tico agora. profetizou que a outra convidada vai ganhar o Oscar. Prefeito isso. é muito. Quem que é a outra que As vai ganhar? pessoas, Fefe. as pessoas que vêm aqui, contam histórias, a gente traz no Passa uma Foda-se energia boa. pessoas foda. Então, aqui começa um movimento de trampolim. Começa, com certeza. Exato. Eu senti essa energia aqui. Sentiu? É Eu tô isso. sentindo que depois daqui eu vou Vai. decolar Isso. como prefeito. Prefeito. Não, e a frase que ela falou, são música para os ouvidos aí. Eu gosto de treta. Davi, isso é maravilhoso. Isso é hashtag. Quando você postar umas coisas, isso é marca o corte. Tico pra ele repostar, porque ele adora. Eu gosto de confusão Não, eu também. tô sempre É envolvida. confusão. Assim, eu tô sempre envolvida Eu tô numa sempre confusão. envolvida, é Eu muito tento bom. sair, juro. Às vezes eu falo assim: olha, gente, eu vou me abster, eu vou ficar um tempinho fora. Mas é mais forte que você. Não, aí a treta me segue, assim. Parece que eu tenho um imã de treta que a treta me segue. Aí quando eu vejo, eu já tô ali no Já era. meio, Isso é maravilhoso. apontando o dedo, Isso é colocando o dedo na maravilhoso. cara, Fudeu. gritando. As pessoas tinham que conhecer a nossa origem, porque iriam entender mais fácil. Elas não entendem. Exato. Não entende. Então é bom que eu explico isso. Porque às vezes eu coloco um story, alguma coisa, e a pessoa fala assim: nossa, Wafa, calma. Você tá muito brava. E eu nem percebi que eu tava falando assim. É natural. E aí eu falo, gente, é culpa da minha ascendência, não sou eu. Tem um amigo meu que veio aqui já 2 vezes, né? Ele jogou bola, ganhou alguns prêmios no futebol e tal. E ele sempre fala pra mim: até o Natal você briga com o Papai Noel. E é uma grande verdade. E eu posso te contar uma curiosidade? Quando eu era estagiária no consulado do Líbano, me colocaram ao atendimento ao público porque eu era a mais dócil de lá. Acho que os caras não te conheciam. Então, não, o pior é que eu era. Imagina o que É que tinha pra lá. você ter noção Você vê como era. de como é o nível libanês. É Então, isso. assim, eu era mais dócil. Então, me colocavam pra eu fazer atendimento ao público porque eu escutava mais a pessoa, porque eu era mais atenciosa. Porque no Líbano, é assim, é gritaria. Isso é maravilhoso. É Cearense gritaria. também. A gente vai aqui. Se a gente Então, sai num e eu restaurante tenho aqui. sangue cearense ainda. É. Não, a Olha- gente vai no olha restaurante isso. aqui, a gente já sabe quando é cearense, que tá falando alto, tá gritando. Mas então, eu tenho uma avó libanesa e uma avó cearense. É, então você Então, tá fudida mesmo. Eu tenho os Ela dois. tá aqui, Davi. Ela tá em casa hoje. Eu tô Davi. em casa. Então, assim, não adianta. As pessoas falam assim pra mim às vezes: calma, Wafá. Não Eu sou odeio eu. a palavra que eu falo assim, também. calma. Puta coisa chata. Aí eu fico mais puta É isso, ainda. é isso. Aí eu tenho vontade de matar a pessoa. Rafa, a gente pede sempre para os nossos convidados pensar em 1 ou 2 pessoas que seria legal estar sentado aqui para bater um papo com a gente. Alguém que tem boas histórias. Quem que vem na tua cabeça, assim, de bate-pronto? Olha, que vem na minha cabeça agora, Margaret Thatcher, com Porra! certeza. Fácil. Não, Ia ser tranquilo. muito legal. A Sim. Meg, Sim, Davi. sim. Ia ser muito legal pra ter ela aqui. E Jordan Peterson, sabe quem é ele? O Jor. Lateral esquerdo da Escócia. Não sei. Você não sabe quem é? É um dos maiores intelectuais da atualidade. E ele é contra esse politicamente correto. Então ele é um cara de Gostei treta. muito. Ele é um cara de treta. Gostei muito desse nome. Firme, e ele é tipo assim, ó, não gosto, esse politicamente correto me irrita, igualdade não existe. Então, assim, é um cara que eu acompanho muito e eu gosto muito dele. Acho que Davi, Fuck you, see.
Ele é o bem foda-se mesmo, igual o nome daqui. Gostei demais desses nomes. Muito tranquilo. A Marga, a gente vai dar uma ligada pra ela semana que Ela vai entrar na lista do Seba, que o Seba indicou o Silvio Vamos Santos. chamar alguém aqui pra trazer o espírito a dela. Ana Paula falou Michelle Obama. Sim. A gente tá indo num nível Não muito ia bom. trazer a Michelle Obama, não. Não. Ia ficar muito na paz a É isso. conversa. Eu gostei Não. demais dos nomes, Davi. Sensacional. Não, vou entrar em contato com todos eles. Já peguei um telefone de um cartomante aqui, alguma coisa que tem um diferencial pra trazer a Margaret Thatcher. Não, mas era pra eu falar alguém. Não, fictício, Não, né? vai ficar esses dois. A gente gostou Não, desses mas dois. era Eu pra eu vou falar trazer. alguém real ou alguém Não. fictício? Aqui no Foda-se, tudo pode acontecer. Esses dois. Se eu Tá não fechado. sabia que era Não. alguém real. Não, eu Poxa. curti os dois. Não, Não. a gente pode trazer pessoas de Não, verdade. Não, Não. vai baixar A o gente nível. vai Eu baixar quero o o nível nível. lá em cima. A régua ficou alta. É isso. Chupa, Beto, pode preparar a recepção que É agora isso. vai trazer a Margaret Thatcher. Exato, junto com Chico Xavier. Gente, eu achei Vai que ser um era, programa eu não especial, sabia, os eu dois achei juntos. que era fictício. Eu achei que era uma vontade, tipo assim, vamos trazer um Mickey, entendeu? Sei lá. Porra, irado! Desculpa. Nossa, fiquei surda aqui. Estourou, estourou. O Mickey ia ser irado. Eu achei que era alguém fictício. Você viu a mulher no outro podcast que queria o Tim Maia? Tim Maia. Foi demais. Foi demais. Puta, eu tô igual uma mulher, então. Eu achei sensacional. Sensacional. Fictício do- Ai, Muito bom. desculpa. Então, Muito não bom. sabia Não que era vamos real. mudar. Vamos ter um fechado. Foda-se muito especial daqui pra frente. Fuck you, Silvio. Funk. Ó, Wafa, muito obrigado, foi espetacular. Esse Sensacional. corte, eu gosto de treta, a gente vai levar durante muito tempo. Eu queria te agradecer a presença. Muito 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 obrigado. Foi sensacional. Obrigada. Hoje tivemos a nossa futura prefeita De São no Paulo. Foda-se. Muito obrigado. Obrigada a vocês. Adorei estar aqui, gente. Valeu. Demais. Foda-se.